Eu acho que o Gui tem esse combo do talento gigantesco, com um carisma inigualável, uma garra bem brasileira mesmo, assim, não é modo de falar, não. De fato, ele tem uma entrega além, assim, que só a gente entende. Então, eu acho que ele tá caminhando para se tornar o ídolo de uma geração no esporte. O brasileiro, ele tem essa carência por um representante do Brasil, né? Na NBA, que a gente já foi tão bem representado. E eu acho que o Gui chegou nesse lugar agora. É muito bom ver onde ele chegou. É incrível ter um brasileiro lá. É incrível ter um brasileiro, eu acredito que em qualquer lugar do mundo, né? Mas ter o Gui, ver o quanto ele está se destacando lá dentro, o quanto ele está conquistando o espaço dele. Eu vejo muitas notícias nas redes sociais, que eu acho que é a maneira mais fácil da gente conseguir ali se comunicar, né? Entender o que está acontecendo no mundo todo. E fico muito feliz por ele, né? E realizada também, de certa forma, por ser brasileira. Usando a minha experiência, eu acho que para você ser um ídolo ou alguma coisa assim, uma pessoa que tem uma grande influência, né, na sua vida, eu acho que você tem que ser você, sabe? O talento tá ali, o seu potencial. Acho que o esforço todo mundo pode ter, trabalhar duro todo mundo pode fazer, mas ninguém pode ser como você, sabe? E quem te faz ídolo não é você. Você não vai acordar e falar assim, hoje eu quero ser ídolo. Não, são as pessoas que te tornam ídolo, que te têm como referência, que querem alcançar coisas grandes assim como você alcançou também. Então, é muito isso, é você ser você. O Gui é ele mesmo, ele foi ele mesmo lá dentro, eu fui eu mesma aqui dentro e fora também, quando você conversa com as pessoas que são seus fãs, o carinho que você tem, o carisma que a gente tem também. Eu acho que tudo isso constrói quem você é e a imagem de quem você é e do que você quer passar também. Então é isso, é ser você mesmo, porque a parte do trabalho e a construção profissionalmente, todo mundo pode fazer, sabe? Mas quem você é, só você pode ser. Cara, na realidade eu fico feliz, né, de saber que tem mais gente fazendo a mesma coisa, saindo do nosso país em busca de um sonho, né, se dedicando, fazendo acontecer. No meu caso, saindo de dentro da comunidade em busca de um sonho. Você sabe que o Brasil é tudo difícil. Então a gente saber que tem mais gente que tá fazendo a mesma coisa, né, e querendo ou não, quando a gente faz isso, a gente chega, a gente mostra para quem tá lá atrás que também pode, né, vira um espelho, então eu fico feliz demais. Infelizmente é triste a gente falar isso, mas no nosso Brasil, cada vez mais, principalmente pro lado do esporte, né, eu tenho que falar da parte do esporte, cada vez mais é mais difícil. Você vê aí um monte de talento que acaba parando de treinar porque não tem condição, porque não consegue mais se manter. Então, querendo ou não, para quem chega lá, querendo ou não, vira um espelho para quem tá aqui tentando a mesma coisa, ou pô, eu não vou começar, e o cara fala, pô, você viu fulano de tal, um no MMA, o outro no basquete, outro no vôlei, outro no jiu-jitsu e assim por diante. Começa a falar do esporte e aí, querendo ou não, abre uma porta, abre uma luz ali, acende uma luz para quem tá aqui começando a tentar fazer. Acho que qualquer brasileiro que chegar a pisar na NBA, eu acho que o Brasil inteiro vai apoiar, porque é a maior liga de basquete do mundo, assim, né? Os melhores estão lá, então a gente vê o nosso país sendo representado muito bem, inclusive, pelo Gui. Se chegar mais alguém, a gente vai torcer igual, ou melhor com... LeBron James, beleza, LeBron James, mas, pô, é o Gui Santos, é o Brasil, então a gente torce bem mais, assim. O brasileiro em si tem um molho, né, meu pai? O brasileiro é mais solto, é mais galera do que a gente viaja muito, assim, quando tá de férias ou fazendo show. A gente viaja à Europa, Estados Unidos, a galera mais fechada, mais... assim, no termo mais brasileiro, assim, dura, sabe? Então o brasileiro é mais... tem mais molho, como a gente gosta de falar. Eu conheci o jogo através do Shaquille O'Neal, então me apaixonei, vi no vídeo jogando e tal. Mas hoje eu sou time Gui Santos, aonde ele for eu tô torcendo pro Gui Santos. Não tem jeito, a gente sempre vai torcer pra ele. Hoje é o mundo do TikTok, né? Todo mundo dança pra lá e pra cá, e ele é um cara que faz bem essas danças. Se você falasse pra mim um tempo atrás, se fosse Leandro, Nenê, Thiago, Anderson agora, faz zero. Esses caras aí, pelo amor de Deus, zero. Mas o Gui tem potencial. Ele pode ser ídolo sim, como já é, e pode ser muito mais. Pelo que, como eu falei, pelo que ele vier fazer dentro da NBA. Cara, eu acho que o apelido trabalhador é bem legal. Eu acho que diz muito sobre o Gui, que de fato ele é um operário ali da bola, né? Um cara que se entrega muito, um cara que vai fazer jogadas que outros não fazem, é um cara que vai se dedicar de uma forma a mais.
Então, eu acho Trabalhador um bom apelido, eu acho que pega legal e a galera curtiu bastante. O Gui sabia onde ele gostaria de chegar, os objetivos dele, ele já tinha isso em mente. E quando ele teve essa oportunidade, quando ele viu que era possível, ele se mostrou trabalhador, né? Para correr atrás do dele, ajudar ali a equipe da maneira como fosse possível. Então isso mostra o quão comprometido ele é, não só com ele, mas também com todo um time, né? E acho que por isso que deram esse apelido para ele, por isso que receberam ele dessa forma também. Acho que não é fácil você estar num outro país, numa outra cultura, com pessoas que são ídolos para você também. É muito doido quando você tá do lado dessas pessoas treinando, jogando, competindo. Mas ele conseguiu colocar isso na cabeça dele e tá ali construindo, né, a carreira dele. Muito legal. A disciplina é tudo. O quanto você treina, o quanto você se cuida, o quanto você se doa para aquilo. Porque acontece o seguinte, vamos pôr assim, vou usar no meu caso, no MMA. Quantos estão aqui? Quantos querem chegar? A gente tá falando aqui que você tá vendo. Coloca só no Brasil, quantos tem no Brasil? Quantos talentos tem que você não viu, que eu não vi? Tem um monte. Só que será que esse talento, ele tá se doando para ele conseguir chegar no sonho dele, que é o patamar lá em cima? Será que esse talento tá deixando de ir pra uma festa, tá deixando de sair com uma menina, tá deixando de ir pra um baile, tá deixando de, tipo, pô, não, eu vou dormir porque amanhã eu tenho que treinar. Ah, hoje tá chovendo, eu tô cansado. Entendeu? Tem tudo isso, sabe? Então, se você ter disciplina, você se doar pra aquilo, é o segredo da coisa, sabe? Treinar com dor, cansado. Pra a imagem dele, sim. O meu do Bronx, o moleque veio da comunidade, né? Então tem vários outros apelidos aí que cada um vai colocando num e vai fazendo acontecer. Quem conhece o Gui sabe que ele é voluntarioso mesmo, ele vai pra cima. Eu acho que ele mostrando o dia a dia esse lado bom dele, isso aí ele vai cativar todos os jogadores. Porque eu acho que todo time quer ter um jogador igual o Gui Santos no elenco. Porque você sabe que você pode contar com ele pra qualquer momento do jogo e ele vai estar lá pra te acudir. Ah, se você foi cortado, pode ficar tranquilo que ele vai largar o dele e vai vir cobrir você. Ele vai brigar no rebote de ataque, mesmo se você precipitou no arremesso. Então, assim, é um cara que como eu falei, é voluntarioso, extremamente focado na função que ele tem e ele tá desempenhando muito bem. Cara, a vontade do Gui é uma parada absurda, assim. Desde quando ele teve a primeira oportunidade, ele se jogava para pegar a bola no rebote. Fazia o que muitos jogadores hoje, acho que não sei, porque... Não sei, a gente de fora que tá vendo, acho que é preguiça, acho que, pô... E o Gui entra numa vontade absurda, tanto que o Draymond Green também já falou sobre essa vontade dele de jogar e querer estar na liga, querer estar no time. Então, é isso que muita gente gosta de ver, a vontade dele. É o trabalhador, meu pai, Gui é o trabalhador. Bola de 3 nem se fala, porque o moleque acerta muita bola de 3. Mas eu gosto mais quando ele entra infiltra no garrafão, faz aquela bandejinha dele sem vergonha que ele tem. Pô, a gente é massa demais. Cara, se eu pudesse resumir a jornada dele até aqui em uma frase, eu vou resumir em uma palavra, mano: resiliência. E não é forma de se falar, não. O Gui, ele foi muito resiliente, ele batalhou muito, ele trabalhou muito, né? O apelido trabalhador, eu acho que também tem muito a ver com isso. Eu tive o prazer de conviver com o Gui por um curto período de tempo, né? A gente foi a São Francisco e ficou alguns dias lá, e nesses dias a gente encontrou ele. Eu pude ver um jogo dele e ele tava num momento de dúvida, mas não dúvida dele. Dúvidas sobre ele, ele tinha muita certeza sobre o futuro dele. A gente conversando, ele falava muito sobre isso, sobre evoluir, sobre subir degraus. Ele era um cara que se mantinha muito humilde, assim, de verdade. Ele é um cara muito simples. Ele é um cara que, quando a gente conversou com ele e depois que a gente foi embora, a gente falou: cara, a simplicidade do Gui é gigante. É um cara que ia pros jogos de bicicleta elétrica, é um cara que esperou o seu momento, é um cara que era o reserva, entrava no final do jogo e agora ele tá tendo o destaque que ele merece. E isso tudo é fruto do trabalho dele. Ver hoje onde ele tá, ver hoje onde ele chegou, é muito mano, é muito emocionante, de fato. Sempre que ele tem uma partida, um jogo eu mando mensagem pra ele, e isso tá virando rotina, e isso é muito maneiro, porque
eu acho que a trajetória dele tem que ser celebrada, a trajetória dele tem que ser elevada a um nível de destaque, que é o que tá acontecendo agora. Então, ver companheiros de times, ver o Steve Kerr falando, ver o Draymond Green falando, ver o Curry celebrando com ele, é muito, muito maneiro, porque era uma parada que ele sempre esperou. Isso é muito legal. Primeiro, família, é a base de tudo, não importa. Eu falo pra todo mundo assim, família é algo complicado, sempre tá tendo uma picuinha, uma briga, mas família é a sua base, né? O leão, aquilo que eu me sinto, um leão sempre vai ser um leão, você nunca vai ver um leão comendo um capim, ele tá sempre caçando, sempre em busca de um sonho gigantesco, né? Ele pode jogar ali com a bagulho da fora a mão. Eu tenho a pedra de Davi que meu pai me deu, então eu entro até a entrada com ela na mão, depois eu entrego pro meu pai, eu entrego pro Gi ali. É a minha fé, eu acredito nisso, então eu acho que deve ser a mesma coisa, né? Família pra ele, a base, a fé dele, né? O leão, né? Porque o leão é um leão, então acho que deve ser parecido com meus pensamentos. A música, ela tem um poder muito grande de transformar vidas, assim, de todas as formas possíveis. Tanto alguém que está saindo da depressão, como alguém que separou, ou alguém que quer, assim, motivar a fazer alguma coisa. Eu acho que é muito pessoal essa motivação, assim. Porque a música pode falar de amor, pode falar de depressão, mas o cara pega um trecho de uma frase ali que vai motivar ele para, quero correr mais, quero pegar mais rebote, assim, um exemplo. O cara vê em qualquer música, assim, eu acho que a música em si tem um poder muito grande. E o Gui é um cara muito apaixonado, né, meu pai? Então ele deve pegar várias músicas ali e se incentivar. E o pagode também você não consegue ficar muito parado também, né? Então você tá falando ali de sofrência, mas tá rindo pra caramba. Por dentro tá chorando, mas é isso. Gui, o cara sensacional, desde quando ele jogava na NBB. O cara, a mesma coisa que ele faz na NBB, ele faz na NBA, então... O cara é muito verdadeiro, que a gente não vai ver ele fazendo besteira assim, sabe? Tipo, perdendo a cabeça. O cara vai sempre jogar bem, trabalhar e querer sempre o melhor. Então, é igual um foguete, meu pai. Começou aqui embaixo, agora não vai parar mais. O Guizão é muito A gente sabia que ele teria um futuro no basquete, mas não nessa proporção que tá agora. Mas eu acho que se ele chegou aonde ele chegou hoje, mérito total dele, pelo trabalho, porque é um menino extremamente interessado naquilo que ele precisa fazer. Ele naquela época do Minas, ele perguntava muita coisa pra gente, conversava, queria saber, era interessado em melhorar a condição dele. Então, assim, via futuro, via que ele poderia ser um grande jogador, mas agora aí a gente tá vendo algo muito maior do que, pelo menos, eu esperava. Méritos dele. Pelo time que a gente tinha naquela época do Minas, o que eu falava pra ele, assim, pra você ganhar mais minutos com a gente, você precisa melhorar a defesa, marcar. Porque eu acho que quando o jovem entra já num time adulto, o treinador espera o quê dele? Não espera pontos, espera que ele entre pra contribuir com a equipe. E a defesa, eu acho que é a parte melhor que o treinador tenha mais confiança. E é isso que eu vejo que ele faz hoje no Golden State. Ele tem essa confiança do Steve Kerr na defesa, de brigar bem nos rebotes, de tentar marcar bem, aonde ele também passou a ter muita confiança no ataque. Então isso aí era uma coisa que a gente falava para ele lá na época de Minas e que ele tá fazendo muito bem hoje. Eu acho que a entrega dele dentro de quadra, quando ele entra, fisicamente, como você falou, ele tá muito mais forte, isso aí ajuda bastante. Mas eu acho que a entrega dos dois lados da quadra, ao meu ver, é o que tá garantindo ele fazer grandes atuações em jogos. Porque é um cara que se dedica, é um cara que se entrega mesmo dos dois lados, ele briga no rebote de ataque, do mesmo jeito, ele volta para a defesa, tenta marcar o cara, tenta cobrir o outro, o companheiro, e ao mesmo tempo já volta para o ataque. Eu acho que essa entrega aí cativa qualquer técnico, e eu acho que ele tá ganhando os minutos dele aí nessa entrega, nessa volúpia de jogo que ele tá tendo. Você vê a postura que ele tá falando, o jeito que ele fala, das coisas que ele fala, eu acho que é bem legal. Apesar da pouca idade, amadureceu bastante. E eu acho que tudo isso, essa evolução dele, é o reflexo dentro de quadra. Então, aquele menino novo que tava com a gente lá no Minas, brincalhão, que queria sacanear geral, você vê a maturidade que ele tá hoje, já parece ser um jogador muito responsável, que sabe da função que ele tem no time
E ele procura sempre fazer ela bem feita para poder evoluir e ganhar cada vez mais a confiança de todos. Eu acho que ele tem um super contato com a família dele, com a noiva dele também. Ele tá fazendo ali grandes amizades dentro do esporte. Então eu acho que qualquer dificuldade que ele tiver, ele tendo essa base, essas pessoas, ele sabe para quem recorrer, sabe? Então é basicamente isso, assim, tenha essas pessoas para você continuar no seu eixo, conquistando o que você quiser e batalhando duro. Eu acho que é uma construção de quando você já se tornou um ídolo, né? De saber colocar na balança e pesar as coisas. Quando eu era mais nova, ainda em construção, era uma adolescente praticamente, eu pegava muitas coisas pra mim. Quando eu não tinha bons resultados, eu achava que meu treinamento tinha sido perdido ou que os profissionais que trabalham comigo ficariam decepcionados com os meus resultados. E não é isso. Eu acho que quando você aprende a viver e entende que o erro faz parte também, que nem sempre você vai ganhar e você tá aprendendo com aquilo, acho que te constrói. Então você não deve se sentir pressionado, você tem que chegar pra competir, pra jogar, pra fazer o teu melhor, sabe? Ter a certeza disso, porque todo mundo vai errar, não é só porque num dia você não ficou em primeiro que todo o seu trabalho foi perdido, não. Você continua ali batalhando, buscando, tentando mudar para não repetir aquele erro, para não fazer a mesma coisa. E isso vai te construindo, assim, como atleta. Então hoje eu acho que eu não sinto a pressão que eu sentia quando eu tinha os 16, eu não sinto essa mesma pressão, porque eu sei que eu não tenho obrigação de voltar para casa, de voltar pro meu país com uma medalha. Mas é lógico que eu quero, porque eu acordo cedo, eu trabalho muito, eu treino muito para ter esses resultados. Mas que não é uma obrigação. Então isso de certa forma me conforta. E poder passar isso para essa geração que está vindo agora, que quer tudo muito rápido, tudo muito cedo e tem que acontecer e tem que fazer. Não, a gente tem que entender que é um trabalho e que tá tudo bem também quando as coisas não saem como você quer. Mas é você trabalhar para que, se for acontecer, que seja de uma forma diferente, sabe? Não precisa se pressionar tanto. Cara, eu acho que a galera sente muito mais um orgulho. À medida que o Gui vai mostrando que ele é capaz, que ele tem muito talento, que ele tem muita qualidade, eu acho que essa pressão vai aumentando. Mas eu acho que é uma pressão boa, cara. Eu acho que é uma pressão... Pô, pro atleta é gostoso sentir essa cobrança no bom sentido, porque... Quer dizer que a torcida espera algo a mais, né? Espera partidas memoráveis, espera lances memoráveis, espera entrega, espera vitórias, claro. Então eu acho que a cobrança e o carinho, o orgulho, eles estão num grau de proporção caminhando igual, assim, caminhando juntos e nada além do que ele vem mostrando. Eu acho que só é fruto do que ele vem mostrando cada vez mais na NBA. Na realidade, eu acho que tudo é a fé, né? O quanto que você tem fé, o quanto que você acredita, o quanto você tem um sonho, pra você continuar batalhando, porque, querendo ou não, é tudo muito difícil. Querendo ou não, tem um monte, como eu te falei, a gente tá tampando um buraco de alguém, no caso que tava ali no americano ali, que tá na sua casa, que tá ali jogando e você tá ali tapando um buraco. Então eu acho que a sua fé, o quanto você acredita, o quanto você não vai desistir daquilo para poder vencer. O Brasil é um país que não tem tanto incentivo assim ao esporte, né? Os americanos, eles já nascem consumindo muito esporte, eles conseguem e tem muitas possibilidades ali. É importante eles praticarem o esporte. Então, quando a gente consegue ser visto dessa forma, como trabalhadores, pessoas que querem fazer acontecer, que sentem que é possível, que faz o que tiver que fazer para alcançar ali os seus sonhos, os seus objetivos, eu acho que é uma maneira muito positiva, né? Cara, na realidade, representar o nosso Brasil, ser um brasileiro, então independente se a gente está tendo um apoio ou não, a gente vai ser sempre brasileiro e vamos levar essa bandeira, mas com certeza maior de poder mostrar para uma criança, para um adulto ou para um mais velho que nunca teve oportunidade ou nunca tentou, no caso do mais velho, e a criança que pode, sabe, se dedicar àquilo e falar, pô, eu também vou tentar, se ele conseguir, eu também posso conseguir, tá ligado? Eu acho que o primeiro ponto, lógico, é a língua, né? Você tem que aprender, por mais que o basquete você saiba, tem certas coisas que você precisa entender. Mas o ponto principal é você não ter lesão. Porque eu acho que você chegar é um ponto, você chega, você vai tentar ganhar seu espaço no treinamento para depois ter uma oportunidade no jogo. Agora, se vier lesão, eu acho que isso atrapalha. Foi o que me atrapalhou no início, principalmente em San Antônio. Mas o Gui, graças a Deus, tá indo bem e a gente torce para ele não ter lesão nenhuma, para ele ter uma sequência boa aí, cada vez mais. Por um lado, depressão,
Mas pro outro é um orgulho, né? De você ser representante do Brasil no maior basquete do mundo e você tentar fazer o melhor. Eu acho que ele não pode levar como pressão, ele pode levar como oportunidade e sabendo que ele, se desempenhar bem a função como ele vem fazendo, ele pode abrir portas para mais. A gente tem o próprio Matias, né, que pode ser um prospecto, pode chegar via NBA. A gente tem outros jogadores também que pode ser que entre na NBA. Então, assim, é tudo questão de oportunidade e tá no momento certo para você, quando chegar essa oportunidade, você poder agarrar. Eu não sei se teria alguma característica da gente aqui que pudesse passar. O menino já veio pronto. Ele já faz tudo, cabeça super boa, ele é super novo. E tem a cabeça pronta, sabe? Ele sabe o que ele quer, ele acredita muito, ele trabalha muito. Acho que isso é o que faz um campeão, sabe? Entender o lugar que você quer chegar e correr atrás, fazer aquilo ali pra realizar. Ele realmente já veio pronto. Os pais dele ensinaram ele super bem e ele mais ainda por absorver tudo isso, sabe? Por tão jovem, já ter essa mentalidade, esse carinho, esse carisma, essa alegria, né? Que a gente sabe que também é muito importante. A gente tem que fazer as coisas sempre com muita leveza e muito, muito feliz mesmo, né? Não sei se eu teria alguma coisa que eu poderia falar pra ele. Mas eu acho que no máximo eu tô torcendo muito. Vem fazendo o trabalho dele, tem o apelido trabalhador. É um cara que tá se dedicando, é um cara que tá vendendo no trash talk, falando, por que não? Se ele tá fazendo por onde, com certcerteza pode estourar essa bolha. O Gui, o cara é um cara sensacional, alegre. Eu acho que o brasileiro em si, ele gosta de ver outro brasileiro sendo feliz, trabalhando e fazendo e amando fazer aquilo que ama fazer. Acho que o brasileiro gosta, se conecta muito com essa galera que se destaca em outro país, outro esporte. Então, acho que o Brasil já abraçou o Gui, inclusive, então só vai subir mais e mais. Acho que ele é muito novo, então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente vê a NBA aí, hoje ele tá no Golden State, amanhã ele pode ser trocado e ir pra qualquer outra equipe, mas ele pode ser grande lá, ele pode se tornar um dos melhores brasileiros na NBA. Vai depender dele, vai depender das oportunidades que ele tiver. Se ele vai ficar só no Golden State, se ele vai ter oportunidade em outro time. Mas, pelo que eu vejo dele, só depende dele. É um cara extremamente versátil e pode crescer muito na NBA ainda. Por a gente não ter tantos brasileiros jogando na liga da NBA, então qualquer brasileiro que vai, eu acho que o brasileiro abraça o brasileiro que tá lá, enfim, não tá nem aí se vai pra um time que não torce, ele vai torcer pro brasileiro. Então, quando o Gui começou a ter essa fofoquinha que ele tava indo pra lá, eu já comecei a seguir ele, já acompanhava ele na NBB. Aí comecei a seguir ele no Instagram, eu mandei uma mensagem, trocamos uma ideia. Aí descobri que ele era de Brasília, que a família dele ainda mora lá. E aí começamos a trocar ideia e foi aí que eu conheci mais ele ainda. Fiz um churrasco lá, raiz pra ele lá em casa, ele foi. Churrasquinho no tijolo, na grelhazinha improvisada. Então, a gente joga direto Fortnite, que ele gosta pra caramba. A gente joga online, conversa com ele no Instagram, no WhatsApp. Sai a notícia, talvez ele vai ser trocado, aquelas mirabolantes que a galera gosta muito de botar no Instagram. Eu falei, mano, isso aqui é mentira, né? Aí ele, não, isso é mentira, isso é mentira. A gente fica trocando ideia, assim, sobre tudo. Não só basquete, mas música, tipo, qualquer assunto a gente tá comentando lá. Quando a gente estava lá em São Francisco, a gente foi numa churrascaria, foi bem maneiro, era uma forma que ele se conectava com o Brasil, ele falava muito sobre sentir saudade do Brasil, sobre sentir saudade da família, ele já falava muito do irmão dele também, que é um prospecto fenomenal no Brasil, então eu boto muita fé nisso e foi muito legal, assim, uma história que eu queria comprar uma camisa dele, eu sou um cara que coleciona camisas de futebol e de outros esportes também. E eu falei, cara, preciso ter uma camisa do Gui, preciso pedir pra ele assinar, mano. Pô, seria fantástico. E aí ele falou comigo assim, mano, não deve ter camisa minha na loja. E ele falou, cara, manda fazer a camisa, chega lá e pede uma camisa. Eu falei, cara, tá maluco, cara? Pô, vou chegar lá e vou pedir. E eu cheguei lá e falei, eu quero uma camisa do Gui Santos. E a vendedora falou, a gente não tem. Você tem que pedir pra fazer. E a gente comentou, pô, cara, ele vai ter. Um dia a gente vai chegar aqui e o Gui vai estar aqui em destaque na loja do Warriors. E isso aconteceu. Então eu tenho a camisa aqui,
do Gui. Ela é autografada por ele. É uma camisa que eu peguei na loja e depois levei pra ele autografar. Foi muito especial. Hoje ver o Gui em destaque na loja, tendo a sua camisa lá, com as pessoas comprando a camisa do Gui, é muito foda, mano. É muito maneiro e, como eu falei, é algo que ele queria, é algo que ele procurou e é algo que ele trabalhou pra chegar. Então, ele merece muito. Cara, a que eu posso contar é aquela de que a gente joga direto também. A gente joga Fortnite online. Aí tem o Edu, que é o irmão dele, que inclusive em breve vocês vão conhecer. Se Deus quiser, ele vai estar na NBA também, que o moleque é sensacional. Joga muito, inclusive tá mais alto que o Gui. Fala, rapaziada, só passando para sugerir aqui para vocês assistirem os conteúdos aqui do lado. Tem várias coisas, mas também tem minha série que vai estar passando aí, Gui Santos do Brasil. Eu vou estar mostrando um pouco para vocês de como é a vida aqui na NBA e alguns momentos inéditos também. É nóis, tamo junto.